Boa tarde, a todas as pessoas aqui na sala e os estudantes aqui nos ECRAs em vários pontos do mundo. Já estou a ver um aluno também de Brasil. Bem-vindo para esta nova sessão das palestras europeias. E hoje é um grande prazer de cumprimentar aqui na Universidade aberta o professor José Lamego. Eu vou vou dar uma apresentação muito breve e depois vamos entrar no assunto, que esta é uma apresentação aqui do livro mais recente, ou pronto, é da obra-prima quase de Jürgen Habermas, uma outra história da filosofia. Bom, o José Lamego tem um currículo muito rico em acontecimentos. Um exemplo, talvez que também é bastante conhecido em Portugal, no dia 12 de outubro de 1972, o José Lamego é um dos estudantes que participaram no meeting contra a repressão do Estado Novo. E houve um conflito com a PIDE naquele meeting e um estudante, o José Antônio Ribeiro Santos, é assassinado pela PIDE. O José Lamego é baleado numa perna e depois é levado para a prisão Hospital de São João de Deus, em Caxias. Na prisão de Caxias é também sujeito de tortura de sono e é preso com algumas interrupções até dia 26 de abril de 1974. Depois doutorou-se em Ciências Jurídicas e era professor catedrático na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi também deputado no Partido Socialista e no governo de António Guterres, era secretário de Estado de Negócios Estrangeiros e Cooperação. Publicou várias obras sobre a filosofia de direito e está considerado como o maior especialista português na obra de Hans Kelsen. Este é um filósofo, jurista austríaco e considerado um dos mais influentes estudiosos do direito em geral. Mais recente, traduziu aqui aquela obra fundamental de quase 1700 Páginas de Jürgen Habermas, auch eine Geschichte der Philosophie, ou uma outra história da filosofia. E esta obra, muito brevemente, começou com os pensamentos de Habermas sobre a teoria da secularização, e especialmente naqueles acontecimentos de 9/11 em Nova York. E ele começou a pensar agora sobre a presença, a continuação da presença das religiões. Há uma certa contradição com aquela teoria da modernização ou da secularização em Europa. E depois houve aqui também, por exemplo, uma coisa bastante conhecida, um encontro com o cardeal Joseph Ratzinger, e daquele encontro saiu um livro, um pequeno livro, A Dialéctica da Secularização, em que foi discutido ou debatido entre Habermas e Ratzinger a relação entre razão e religião. E este também era o ponto de partida principal também deste livro, uma outra filosofia, uma outra história da filosofia. E eu acredito também um ponto de partida também é uma famosa frase de Adorno, que a teologia vai continuar, ou não pode continuar a existir sem desafios num Estado secular, ou numa Europa secular, e tendo estar na prova, ou tendo provar que pode também existir dentro de um Estado ou de uma sociedade secular. E Habermas está muito interessado, foi muito interessado nesta frase, mas por outro lado também ele percebeu que uma razão na altura pós-metafísica
Também é difícil existir sem, vamos dizer, sem ligação ao transcendente. E este, ele é no pensamento da Habermas, é uma filosofia que existia sem ligação para o transcendente, vai para uma entrofia e daqui surge aquela relação com a consciência religiosa. Mas este ponto, o professor José Lamego conhece isso muito melhor do que eu. Ele traduziu esta obra, também é um especialista de ponto filosofia europeia e neste sentido estamos muito, muito contentes que aceitou o nosso convite e vai hoje aqui apresentar este livro, aquela tradução fabulosa, é uma outra história da filosofia de Jürgen Habermas. Então eu vou passar a palavra para o professor José Lamego. Obrigado, professor Stefan Dix. Eu queria agradecer ao professor José Eduardo Franco e ao professor Stefan Dix o convite para vir aqui à Universidade Aberta falar sobre aquele que é provavelmente o intelectual público mais conhecido da Europa e por isso fazemos aqui alguma articulação com toda o departamento, com todo o departamento dos estudos europeus. Aproveitava para comunicar aos ouvintes, ao auditório, que no dia 23 de junho, no Instituto Alemão, no Goethe-Institut, vamos fazer um dia inteiro de discussão sobre esta obra. E uma vez, e portanto, todos aqueles que tiverem disponibilidade, estejam atentos, o programa é um programa bastante variado, que aborda vários aspectos contidos nesta obra, estejam atentos, portanto, a essa divulgação e a vossa presença, o vosso seguimento por via de internet será muito bem-vindo, porque vamos aproveitar para transformar esse seminário, esse colóquio, numa homenagem pelos 96 anos de Jürgen Habermas, que se prefazem a 18 de junho. Portanto, esse colóquio, para além de uma discussão desta sua última grande obra, é também, sobretudo, a oportunidade de homenagear uma das grandes figuras do pensamento filosófico e também, provavelmente, o intelectual público mais relevante das últimas décadas na Alemanha. Eu tenho correspondido e vendo que há também pessoas do Brasil a seguir esta sessão, queria dizer que eu tenho correspondido com o professor Habermas e ele recomendou-me se eu poderia, ou pediu-me, se eu poderia arranjar maneira de fazer a divulgação desta obra no Brasil, porque ele tem muito interesse, obviamente, é um público leitor muito mais vasto do que o público português, ele tem muito interesse em que esta obra aceda, agora que já está traduzida em língua portuguesa, aceda ao público leitor brasileiro, o que não é fácil na medida em que a editora é a Fundação Calouste Gulbenkian, que não tem acordos de distribuição com editoras ou livrarias no Brasil. Mas, de todo modo, fica aqui a recomendação e o pedido. Referindo-me à obra, que, como o professor Stefan Dix referiu, ou disse, é bastante extensa, em 2 volumes. O primeiro, portanto, uma outra história da filosofia. A tradução não é fácil de fazer, porque não é uma tradução absolutamente literal, mas como o próprio autor Habermas refere, ele pensou num conjunto de outros títulos até mais difíceis, mais herméticos, acabou por escolher este título, também em analogia com o livro de Johann Gottfried Herder sobre uma outra filosofia da história. Esta não é uma outra filosofia da história, mas é uma outra história da filosofia. Mas não é exatamente uma tradução literal, mas cheguei aí exatamente por razões conceituais e não estritamente linguísticas. Para apresentar uma obra tão extensa e tão rica, vamos
explorar apenas algumas linhas de desenvolvimento. Em primeiro lugar, uma outra história da filosofia não é uma exposição de doutrinas filosóficas cronologicamente ordenada. Habermas apresenta a sua história da filosofia como reconstrução da genealogia do pensamento pós-metafísico. Eu próprio, depois de ter traduzido e lido e meditado sobre a obra, tenho algumas dúvidas sobre esta noção de pensamento pós-metafísico. Os 3 capítulos iniciais do primeiro volume, portanto, que tem como subtítulo A Constelação Ocidental da Fé e do Saber, e é sobretudo isso que hoje aqui vamos referir. Os 3 capítulos iniciais do primeiro volume constituem como que uma parte introdutória. No capítulo 1 são apresentadas as linhas gerais da exposição, nomeadamente a tese de que os conteúdos semânticos de origem bíblica foram transferidos para os conceitos fundamentais da filosofia e até do próprio pensamento pós-metafísico. O primeiro capítulo é um capítulo muito rico de discussão com outras várias doutrinas, nomeadamente teorias da secularização, teorias da modernidade, nomeadamente Karl Löwit, Heidegger e um conjunto de outros autores, Hans Blumenberg. Portanto, um panorama interessante da discussão sobre a modernidade e a secularização. No capítulo segundo, que é um capítulo que beneficia de uma vasta informação antropológica e sociológica, os processos, são descritos os processos de integração social baseados na cooperação linguística e analisados o rito e o mito como elementos de estabilização da vida social. É um capítulo que é um capítulo basicamente, de considerações antropológicas e sociológicas, com diálogo com toda a literatura, nomeadamente antropológica e de filosofia da religião. No capítulo 3 é referido o salto cognitivo que caracteriza aquilo que ele chama período axial. Um período entre, digamos, 800 a 200 anos antes de Cristo e que é marcado por saltos cognitivos importantes. Ele toma esta noção do período axial do filósofo Karl Jaspers e é interessante na medida em que ele procura fugir a uma perspectiva eurocentrista e considerar o desenvolvimento do pensamento e, nomeadamente, das grandes religiões universais, tal como fizeram Weber ou Ernst Troeltsch, mas acaba naturalmente por se limitar ao desenvolvimento do pensamento europeu ocidental. Ele toma a noção de Karl Jaspers, hoje a antropologia, nomeadamente Hassmann e outros autores na antropologia e na sociologia dos Estados Unidos, retomaram muito esta ideia de período axial e da alteração das imagens do mundo que ocorre nesse período axial e no surpreendente aparecimento, ao mesmo tempo, ou na mesma época, das diversas religiões universais, o judaísmo, o budismo, o hinduísmo, portanto, que representam ou que são caracterizadas pela diluição das imagens míticas do mundo e pela elaboração de saberes abstratos e novas referências normativas. É neste contexto que ele coloca o surgimento da filosofia. Nos seus primórdios gregos, a filosofia pertence às imagens metafísicas e religiosas do período axial. Ele começa pelos filósofos naturalistas, gregos, etc. Depois Platão, que é um autor que ele considera em grande extensão,
e Aristóteles, naturalmente. Os capítulos seguintes, a partir do capítulo 4, examinam as diferentes constelações da fé e do saber na filosofia europeia. Começando com o aparecimento das imagens do mundo cosmoéticas e monoteístas do período axial, Habermas analisa a associação do monoteísmo bíblico com a imagem do mundo da metafísica grega. A osmose semântica entre as doutrinas bíblicas e a filosofia grega no Império Romano, com a subsequente simbiose entre a fé e o saber no platonismo cristão. Portanto, o modo como esta adequação do núcleo da fé cristã é feita ao platonismo, portanto, como é que o platonismo serve para a estruturação dogmática da teologia dogmática cristã, é algo que é aqui analisado com alguma profundidade, sendo que esta tese da helenização do cristianismo tinha sido já objeto de análise pelo teólogo protestante Adolf von Harnack, portanto, nos princípios do século XX. Mas Habermas explicita com maior pormenor o modo como os meios analíticos da filosofia, isto é, da metafísica grega, contribuíram para a estruturação da teologia dogmática do cristianismo. Eu penso que é muito importante, eu sou laico e, além disso, não sou teólogo, mas o modo como ele aprofunda toda a estruturação da teologia dogmática do cristianismo e a passagem do Velho Testamento a uma religião mais universalista, por via, sobretudo, da teologia paulina, portanto, o papel de São Paulo é, de facto, muito importante, e depois toda a transformação da herança hebraica numa nova filosofia que é feita no mundo da cultura grega, que é feita em grego, e ele faz as referências também às traduções em grego da Bíblia hebraica, portanto, do Antigo Testamento, e penso que este é para filósofos, para teólogos e também para quem se interessa por história das ideias, penso que este é uma exposição muito, muito interessante. O capítulo 5 identifica os impulsos para a diferenciação entre a fé e o saber na Europa cristã, com abundantes considerações de natureza histórica e sociológica, nomeadamente a referência ao processo de autonomização da autoridade política, o regnum, ele usa esta, podíamos falar de toda a noção, o aparecimento da noção moderna de soberania, maiestas, imperium, auctoritas, etc., relativamente à autoridade espiritual, ao sacerdócio, e isso com uma grande riqueza de pormenores históricos. Portanto, todo o processo de centralização do poder político, o processo de formação do moderno Estado secular de base territorial, o fim, portanto, da República Cristiana e do primado do poder espiritual sobre o poder temporal. Portanto, esta é uma análise também bastante rica em pormenores. E ele refere também a dinâmica socioeconómica da vida urbana como elemento que contribui para esta dissociação entre a autoridade política e a autoridade espiritual e, ao mesmo tempo, a dissociação entre a fé e o saber na filosofia europeia. E nesse capítulo, no capítulo seguinte, ele debruça sobre as reorientações filosóficas conducentes à modernidade científica, religiosa e político-social que decorrem, ou portanto que continuam e aprofundam esta dissociação entre a fé e o saber. A dissociação do saber da fé e o processo de subjetivização da fé levado a cabo pelo protestantismo constituem o tema do capítulo 6, no segundo volume, já portanto no segundo volume da obra.
Aí eu penso que a análise que ele faz de Lutero e da teologia luterana não é nova, pelo menos na Alemanha, nomeadamente Ernst Troeltsch. Eu não sou especialista na área, mas terá feito investigações muito interessantes sobre o protestantismo, e há aqui alguma visão protestante também na abordagem de Habermas. Portanto, e ele refere as considerações que ele faz sobre Lutero parecem-me bastante importantes, nomeadamente no que diz respeito ao processo de subjetivização da fé levado a cabo pelo protestantismo e a emergência da noção de consciência, da consciência individual, da relação do crente direta com Deus sem ser mediada pela estrutura hierárquica eclesial. É, ele é um grande conhecedor, naturalmente, de toda esta literatura e parece-me também um conjunto de considerações interessantes. Depois, ele fala também das dissonâncias cognitivas causadas pelo advento da moderna ciência experimental, que contribuem, isso é uma matéria muito importante, contribuem para que as proposições da fé tenham um modo de validação ou certificação completamente diferente dos enunciados científicos. É claro que, com o aparecimento da visão heliocêntrica do universo, com o aparecimento da moderna física experimental, com Galileu, os dogmas da Igreja não eram sustentáveis. Portanto, toda esta ideia de dissonância cognitiva, isto é, os factos que violentam teses estabelecidas de natureza religiosa, levam a que a fé seja subjetivizada e que as verdades, as proposições da fé não sejam validadas de modo nenhum, de maneira semelhante ao modo como são validadas as proposições das ciências, que são validadas sobretudo por via de observação e experiência. Portanto, é muito importante toda esta matéria, o modo como a fé se afasta completamente de formas de validação de natureza cognitiva, e ele aí estabelece uma linha que é tradicional na análise ou na história da filosofia na Alemanha entre Lutero e Kant. Ele dá naturalmente grande importância a Kant e coloca Kant numa linha que pode, neste particular e noutros, radicar muito. Kant era um pietista, como sabem, um defensor de uma modalidade de protestantismo, e ele aí agora entra em considerações já mais tecnicamente filosóficas. Ele remete para a análise kantiana das diferentes modalidades do ter como verdadeiro, em que Kant distingue as crenças, portanto, tanto do saber como da opinião. Isto no cânon da razão pura, da crítica da razão pura. Kant fala, noutros lugares, desta forma de validação das proposições da fé, mas, sobretudo, distingue que uma das questões fundamentais da filosofia crítica é delimitar as pretensões de validade da metafísica, e as pretensões de validade da metafísica têm de se limitar ao domínio do conhecimento possível, e, portanto, do conhecimento que é experimentalmente verificável. Ora, as proposições da fé, das doutrinas religiosas, não são experimentalmente verificáveis, portanto, têm de ter um modo de validação distinto, e Kant dedica não muitas páginas, e noutros lugares da sua obra também, mas naquela que é a sua obra mais importante, a Crítica da Razão Pura, já no final, na Cânon da Razão Pura, considerações muito interessantes sobre
as fronteiras, exatamente sobre os modos de validação que estabelece claramente ou que é fiel a um traçar de fronteiras entre a fé e a razão, mas não afasta completamente as doutrinas de matriz religiosa e as proposições de matriz religiosa do universo cultural. Isto é, não as descarta, não tem uma tese de secularização que seja uma tese que implica a completa desconsideração dos enunciados ou das proposições religiosas e, portanto, Kant aqui refaz na análise habermasiana, refaz ou continua uma linha que é uma linha originária ou original de toda a tradição filosófica ocidental, segundo Habermas, que é a apropriação pela filosofia da substância do pensamento soteriológico, isto é, da ideia de salvação, de proveniência judaico-cristã. Esta ideia não é completamente nova. Karl Löwit tinha já falado da filosofia da história como uma forma de secularização e de apropriação deste pensamento soteriológico, o pensamento da ideia de salvação, de proveniência judaico-cristã. E alguns autores fazem uma crítica ao marxismo também, sobretudo a ideia de um estádio final do desenvolvimento da sociedade, a sociedade comunista, como uma forma de transcrição num registro secular deste pensamento soteriológico de proveniência judaico-cristã. Ele refere aqui também uma questão. Kant não é completamente alheio aos princípios de uma filosofia cristã, na sua versão protestante, isto mesmo na sua teoria da razão prática, quando ele desenvolve na crítica da razão prática a doutrina dos postulados da razão pura prática e a ideia de uma liberdade racional, Kant está a colocar-se numa linha diferente de Hume, e ele faz aqui a confrontação entre Kant e Hume como as duas variantes principais da filosofia do sujeito, numa modalidade empirista, Hume, numa modalidade transcendental, Kant, e em Kant há a sobrevivência de muitos motivos da tradição religiosa que foram reconfigurados pela filosofia protestante e pela teologia protestante e pela filosofia moderna. Essa é uma das teses principais de Habermas e ele coloca-se não numa linha empirista naturalista a Hume. Hume pretende explicar os fenómenos normativos, os fenómenos da moral, sem recorrer a postulados de natureza teológica ou metafísica. Habermas, em bom rigor, reconhece que toda esta linha em que ele coloca-se numa linha que radicaria em Kant, em Hegel, se bem que Kant e Hegel, no meu entender, sejam difíceis de conciliar, mas Kant, Hegel e, sobretudo, nos pós-hegelianos, Habermas reconhece que neste tipo de filosofias há uma sobrevivência reconfigurada de motivos da tradição escatológica judaico-cristã. Isto é uma tese interessante, não é absolutamente nova, ela está presente, como disse, em Karl Löwit. O livro do Karl Löwit é dos anos 50, como foi publicado primeiro nos Estados Unidos, Meaning and History, e na Alemanha depois a tradução é Weltgeschichte und Heilsgeschehen, isto é, História do Mundo e Acontecimento da Salvação. Isto é, as utopias políticas são uma tradução num registro secular de certas ideias da escatologia judaico-cristã, das doutrinas da salvação, das doutrinas soteriológicas.
O capítulo 9 centra-se na mudança de paradigma, portanto, tivemos a mudança de paradigma da ontologia para a filosofia do sujeito. A filosofia do sujeito, aqui ilustrada nas suas modalidades empirista e transcendental, com base nas obras de David Hume e Immanuel Kant, e agora a passagem para um novo paradigma inspirada pela viragem linguística e pelo movimento de destranscendalização da filosofia. Esta destranscendalização da filosofia, este movimento é desencadeado, segundo Habermas, por Hegel e prosseguido pelos jovens hegelianos, com a afirmação da ideia de um sujeito finito, corporizado organicamente, historicamente situado e comunicacionalmente socializado. Ele não confessa muito, mas da leitura denota-se uma grande proximidade de algumas problematizações e de algumas posturas, atitudes filosóficas de Habermas com a filosofia de Ludwig Feuerbach. A ideia de filosofia do futuro, toda esta ideia do homem, portanto já não é um sujeito transcendental, é um homem encarnado que pensa, e é essa, não uma consciência transcendental kantiana, mas a um homem real que a filosofia se deve referir, é algo que está muito presente na obra de Ludwig Feuerbach, e parece-me que Habermas se aproxima muito, ou tem a vontade muito de se aproximar destes jovens hegelianos e sobretudo, de Ludwig Feuerbach, apesar de ele não o confessar expressamente. Habermas, a partir daí, a partir deste capítulo 9, temos aquilo que não é explicitamente assumido, mas que é, no fundo, um diálogo de Habermas com a tradição filosófica, isto é, o que é que a sua obra, com quem é que a sua obra dialoga preferencialmente. Claro que a viragem linguística, curiosamente, ele não vai muito à filosofia analítica da linguagem, ou não vai praticamente nada, mas a figuras como Herder, Humboldt, que têm uma concepção muito mais orgânica da linguagem, como usando a linguagem, a expressão hegeliana, a linguagem como sendo algo que tem que ver com o espírito objetivo e não, portanto, a tradição da filosofia analítica da linguagem, quer da Áustria, quer sobretudo da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. E ele refere aqui que, com a delimitação entre o uso especulativo e o uso transcendental da razão, Kant tinha estabelecido as bases de um pensamento pós-metafísico. Mas a genealogia do pensamento pós-metafísico não se conclui em Kant, mas apenas na filosofia pós-idealista do século XIX. Habermas sublinha aqui a importância dos contributos de Feuerbach, Marx e Peirce, englobando numa designação genérica de jovens hegelianos estes autores. Subjacente a esta exposição está, como referi, o projeto filosófico do próprio Habermas como uma forma de kantianismo linguisticamente transformado. Portanto, ele acaba em Peirce, aí já não estamos a referir à própria obra, à própria história da filosofia, mas à obra de Habermas em si própria. Onde é que colocamos a filosofia de Habermas? Habermas é um autor muito diverso, que escreve nos escritos menores sobre política, integração europeia. Estamos aqui num seminário de estudos europeus, todas as considerações dele e o debate dele com o Dieter Grimm sobre uma Constituição para a Europa é um debate muito interessante. Ele defende perspectivas claramente federalistas em matéria de construção europeia e de identidades pós-nacionais, mas as grandes obras, as obras maiores, teoria da ação comunicacional ou comunicativa e outras obras, são obras que
dialogam muito com a tradição, no caso da teoria da ação comunicacional, com a tradição também sociológica, com o problema da viragem linguística, a pragmática linguística, os atos de linguagem, John Longfellow Austin, Searle, etc. Mas aqui ele não vai aí aos autores do século XX, ele termina em Peirce e, de facto, eu aqui, o meu entendimento, a minha interpretação é que, no domínio estritamente filosófico, Habermas não é um autor completamente original. Ninguém é completamente original. Mas, por exemplo, os contemporâneos dele, autores no domínio da filosofia alemã muito interessantes, como Dieter Heinrich, que é o grande especialista da filosofia do idealismo alemão, Hans Tugendhat, Günter Patzis, são autores que não têm, como filósofos, não digo como grandes intelectuais públicos, estritamente como filósofos, não são menos interessantes do que Habermas. Mas o projeto de Habermas, e aqui remeto para a sua relação a Peirce e ao pragmatismo norte-americano, é muito inspirado por um amigo e alguém que o acompanhou durante toda a sua vida, que um pouco mais velho que ele, que é Karl Otto Appel. Portanto, a filosofia de Habermas, que ele, a certa altura, de, denomina como pragmática universal, baseada muito nas teoria dos jogos de linguagem de John Longfellow Austin, How to Do Things with Words, ou John Searle, Speech Acts, é uma, é uma abordagem que ele chama pragmática universal. Apple chama-se-lhe pragmática transcendental ou pragmática e às vezes hermenêutica transcendental. O diálogo nos anos 70 com a hermenêutica por parte de Habermas é muito importante, mas, repito, as grandes perspectivas, se lermos comparativamente Habermas e Karl Otto Appel, não encontramos diferenças de grande monta, a não ser o facto de que a expressão transcendental repugna muito ou bastante Habermas, mas uma ideia de como Habermas acaba por, com esta referência a Charles Sanders Peirce e ao pragmatismo norte-americano, ir criar uma linha de continuidade entre o seu marxismo hegelianizante dos anos 50 até às suas posições filosóficas mais recentes é muito interessante. Claro que a partir de certa altura, nomeadamente nos anos 80, Habermas dá uma maior importância a Kant do que dá à linha hegeliana, neo-hegeliana e jovem hegeliana, mas de qualquer modo Habermas não rompe completamente com a ideia de uma filosofia da praxis e com uma certa visão de um marxismo hegelianizado. Aliás, ele também dedica algumas páginas interessantes a Marx, não são as mais interessantes, no meu entender, no segundo volume, mas são, como é óbvio, um filósofo da dimensão da Habermas não pode deixar de ter considerações interessantes e originais. Mas o Marx que ele considera é o Marx, o jovem Marx. Portanto, ele não considera o Marx da maturidade, da crítica da economia política, de O Capital, considera o Marx, o jovem Marx, isto é, o Marx discípulo de Hegel, portanto, não Marx que depois passa para os movimentos comunistas e que é resgatado de uma certa nuvem metafísica hegeliana e jovem hegeliana da juventude. Portanto, eu demorei 2 anos, como o professor Stephen Dix foi acompanhando, a traduzir esta obra, estes 2 volumes. Não é, naturalmente, uma leitura fácil. As pistas de leitura são tantas que ter uma visão global é difícil, mas por isso é que é importante ter o livro por perto, porque cada vez que nós vamos folhear algum capítulo, temos sempre a possibilidade de ter ideias novas
e, portanto, é uma obra de referência. E concluiria com isto, renovando o convite para que estejam presentes no dia 23 de junho, no Instituto Alemão, para assistir. Provavelmente virá também alguém que é muito próximo pessoalmente a Habermas, virá da Alemanha, e um conjunto de outros professores que se ocupam há décadas, não o professor Stefano talvez, porque é mais novo que nós, mas que se ocupam há décadas com o estudo da obra da Habermas. Portanto, vamos fazer no dia 23 de junho uma discussão mais completa do que esta mera telegráfica descrição da obra Uma Outra História da Filosofia, e aproveitamos o evento para prestar uma grande homenagem àquele que é talvez o maior, talvez, ou com quase toda a certeza, o maior, para além de filósofo, o maior intelectual público vivo da Europa. Muito obrigado.